De modo que enviei mensageiros com essa resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, porque é necessário a obra, enquanto eu a deixasse, fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, e cada vez dei-lhe a mesma resposta. Amém? Podeis assentar? Hoje é domingo de Páscoa. E eu quero falar sobre um personagem, sobre Neemias. E no final nós vamos entender o propósito de Neemias e o propósito de Cristo na nossa vida, para nossas vidas. Neemias, meus irmãos, foi um homem que Deus levantou. Ele estava em uma outra terra, exilado. Ele estava em outro lugar. Ele estava em outro povo, em outra cidade. Ele estava servindo ao rei, o rei Artaxerxes. Se você tiver curiosidade, leia o livro de Neemias, são 13 capítulos. É um livro motivador, inspirador, de fé, aonde inspira eu e você a não olhar para a esquerda e nem para a direita. Neemias, o significado do nome Neemias, o Senhor consolou. O significado do nome Neemias é o Senhor consolou. E aqui eu quero já trazer pelo nome de Neemias, Jesus. Ele é o único que consola o teu coração. Mesmo em perdas irreparáveis, é o Senhor Jesus que te consola. Mesmo quando tudo parece perdido, quando não há mais jeito para nada, é Jesus que te consola. Quando você está naquele momento mais depressivo, como até mesmo Elias, o grande profeta Elias esteve, no fundo de uma caverna, foi lá que Deus falou com ele, consolou o coração dele, deu força e fez ele prosseguir, porque Deus escolheu eu e você para prosseguir. Lembra? Deus te deu uma grande obra. Deus te deu uma missão, meu irmão e minha irmã, para que você possa cumprir, porque Ele tem um propósito na sua vida. Você não está aqui por acaso. Você não veio ao mundo por acaso. Você não foi um erro de percurso. Você não foi um erro. Você foi um propósito de Deus. Creia nisso. Não deixe com que nada além disso entre na mente e no teu coração. Você tem valor. Você foi comprado por um alto preço. E esse preço foi derramado na cruz do Calvário. Por mim e por você. Foi Jesus que fez isso por mim e por você. Sabe por quê? Porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra na minha vida. Basta nós crermos. Receba para a sua vida. Não deixe com que Satanás soe aos seus ouvidos, ou jogue dardos inflamados, como a própria palavra diz, na qual te inflame a tua mente, e você não consiga pensar mais no valor que você tem para Deus. Amém? Neemias era copeiro do rei, mas ele não sabia que Deus havia preparado uma grande obra. No capítulo 1, verso 11b, diz assim: Senhor, esteja atento os ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que deleitaram e reverenciaram o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. O copeiro do rei era um cargo de extrema importância. O que ele fazia? Antes do rei tomar essa água,
Neemias tomava. Antes do rei comer qualquer outra coisa, Neemias comia. Porque na antiguidade havia muitos casos de envenenamento. E muitos deles, eles queriam matar o rei, o faraó, quem estava acima. E geralmente, era o copeiro do rei que morria. Ele comia, passava um tempo, aí depois o rei ia comer. Essa é a função que Deus deu para mim e para você. Você é copeiro do rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Sabe o que é a função do rei, do copeiro? Servir. Eu e você estamos aqui para servir. Sabe para que mais? Para servir, para guardar outras pessoas que estão à sua volta. Deus levantou você e eu para guardar as pessoas que estão à nossa volta. Foi Deus que levantou você. Você é o copeiro do Rei dos Reis. Ele te instituiu, Ele te convocou, Ele te escolheu para servir a Ele, para guardar as pessoas que estão à sua volta. Talvez a perigo, talvez em situações difíceis. Foi Deus que te levantou. E aí, ele pede êxito. Neemias, ele fica sabendo, vem notícias da sua terra, de Jerusalém, de Judá, que estava tudo destruído, os muros de Jerusalém estavam destruídos. E ali houve tamanha comoção, e ele ficou muito triste, por saber que os seus povos não estavam apenas destruídos, mas os muros, que significava a fortaleza de Jerusalém, estavam também destruídos. É como se você tivesse um parente na Ucrânia hoje, você vê essas imagens da cidade onde o seu parente está morando e vê toda aquela destruição. Não tem como você não se comover, não tem como você não interceder, não tem como você não fazer algo, ainda que distante, porque há alguém dos seus lá. E se puder pagar um avião para trazer, ele sempre vai fazer. Mas naquela época não existia avião. Alguém tinha que tomar uma atitude. E Deus levanta Neemias. E ele fica triste. E aí ele vai servir o rei. E aí o rei pergunta o que aconteceu. E ele fala, ele delata tudo ali o que aconteceu. E o rei fala, o que eu posso fazer para você? O que eu posso alegrar o teu coração, em outras palavras? E aí Neemias já com tudo planejado na sua mente. Ou seja, quando alguém te perguntar algo, quando alguém te pedir algo, quando você estiver numa situação aonde você não sabe o que fazer, peça direção a Deus. Neemias, ele fazia isso, ele consultava o Senhor antes, ele perguntava a Deus antes, e Deus dava as estratégias para ele. E aí ele fala, queria que o Senhor me mandasse cartas para mim atravessar as fronteiras, e isso e aquilo. E o rei foi tão comovido pelo próprio Deus, que deu mais aquilo, além daquilo que o próprio Neemias havia pedido. Mandou soldados, mandou madeira, mandou tanta coisa. Sabe por quê, meu irmão? Quando Deus te levanta para uma grande obra, Ele te dá recursos. Deus nunca vai levantar ninguém e deixar haver navios. Nunca. Nunca Deus vai fazer isso. Deus vai te dar recursos. Mas Deus quer ver o quê? Uma atitude sua. Se Neemias não tivesse atitude, ele nunca ia ver os recursos de Deus. Quer ver os recursos de Deus? Tem atitude. Tem atitude. Toma um passo. Ou melhor, dê um passo. Eis-me aqui, meu Senhor. O que eu tenho que fazer? E muitas vezes Deus vai dar um recurso além daquilo que você talvez estava esperando. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Quando Deus levanta Moisés, vai lá libertar o meu povo que está clamando, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Moisés fala, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito e tal, e deu um monte de desculpa. Deus fala, Moisés, é você, então vou mandar Arão fala por você. Deus deu recurso. E aí Moisés tentou se esquivar, Deus falou, em nome de quem que eu vou falar? Eu sou, enviou. Eu sou, enviou. Eu sou, enviou. E quando Jesus estava prestes a ser crucificado, os soldados vêm diante dele, fala lá num dos evangelhos,
E eles perguntam: quem é você? Jesus fala: eu sou. E todos se prostraram, a Bíblia diz. Porque o eu sou do Êxodo era o mesmo eu sou de Getsemane. Eu sou te enviou para essa grande obra. Não foi você que tomou atitude, foi o grande Deus que te levantou. Amém? Deus não chama os capacitados, mas capacita quem Ele chama. Deus não chama o doutorado, o mestrado. Sim, Deus pode chamar, como chamou Paulo. Mas Paulo fala que ele precisou se esvaziar para que pudesse Cristo crescer dentro dele. Quer ser alguém? Se esvazia de si mesmo e deixa Jesus ser dentro de você. Não tem como você ter uma caminhada com Deus cheio de si. É preciso se esvaziar. Então, Deus não chama os capacitados, mas capacita quem Ele chama. Essa é a máxima de Deus. Deus chamou Josué, pós-Moisés. Moisés havia morrido. E aí Josué, com medo, quase 2 milhões e poucos de hebreus para ser liderado. Deus falou: é você, Josué. Mas você vai vendo na história, antes de Moisés, quando Moisés estava subindo um monte, descia. Eu estava lendo esses dias e me chamou muito a atenção. Toda vez que Moisés descia em um determinado momento do Monte Sinai, quem que estava lá? Josué. Deus estava capacitando ele, mas ele estava à disposição de Deus. Aonde você está? Deus quer disposição. E aí Josué, Deus foi preparando. E aí Deus chama Josué: Josué, você que vai liderar o povo. E ele temeu. E Deus fala para ele, Josué capítulo 1, verso 9, diz assim: não te mandei eu, sede forte e corajoso. Não temas, não te espantes, eu sou contigo. Deus é com você. Qual é a atitude, qual é a decisão que você precisa tomar essa semana? Qual é a assinatura que você precisa fazer essa semana? Qual é a palavra que você precisa determinar essa semana? Ora a Deus. Aquilo que Ele colocar no teu coração, faça. Mas aquilo que Deus colocar no teu coração, não o que você colocar no seu coração. Lembra, como o próprio Salomão diz, o nosso coração é enganoso. Eu posso querer muito algo, mas Deus não me deu esse algo. Deus pode permitir esse algo na sua vida, mas não é aquilo que Ele aprovava para a sua vida. Amém? Mas para que a grande obra seja feita e concluída, é necessário confissão de pecados e arrependimento, meus irmãos. Não tem outro caminho. Neemias, ele se rasgou diante do Senhor. E diz assim no capítulo 1, versos 6 a 7, diz assim: esteja atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a minha oração, o teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e o povo do meu pai pecamos. Verso 7. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenastes o teu servo Moisés. Neemias lembrou dos estatutos que Deus havia colocado para Moisés, e o povo de Deus havia esquecido, por isso que as muralhas caiu. Muitas vezes as muralhas da nossa vida caem, porque nós esquecemos do Deus que nos salvou, do Deus que nos tirou da terra da servidão, do Deus que nos falou: ó, vocês vão sair e vai ter a festa da Páscoa. O que era a Páscoa, gente? O que é a Páscoa para o hebreu? É a comemoração da saída do Egito. Deus libertou o povo do Egito. E qual que é a nossa comemoração hoje? É a libertação nossa do pecado, que o nosso Senhor Jesus morreu por nós. Ele é o Cordeiro Pascual, que morreu por mim e por você. Não precisamos mais comer ervas amargas. O Senhor Jesus já se passou amargo por nós na cruz. Aquilo que passou na cruz foi amargo por mim e por você. Não precisamos mais fazer esse ritual. Precisamos lembrar do Deus que libertou Israel da servidão, e o Deus que nos liberta todos os dias. Basta nós queremos. Mas para que a grande obra aconteça, é preciso confissão de pecados. Neemias confessa os pecados dele e do seu povo. Neemias rasga o coração. Neemias reconhece
que o povo havia virado as costas para Deus. Não há um caminho, não há outro caminho de chegar até Jesus sem confissão de pecados, sem se arrepender. Confissão de pecado, meus irmãos, é se arrepender, é a metanoia. Eu ia por esse caminho, a partir de hoje eu conheci Jesus, eu não vou andar mais para esse lado, eu vou andar para esse lado totalmente contrário. É como se eu tivesse ido na via dupla e de repente eu cismo de, não, vou ter que voltar, faço a manobra e volto, caminho contrário. É isso que Deus quer de mim e de você, para que a grande obra de Deus aconteça em nossas vidas. Amém? O propósito e o projeto que Deus dá a você fica em silêncio por um tempo. Olha que interessante, gente. Deus coloca estratégias para Neemias. No capítulo 2, verso 12, diz assim: não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Verso 16 do capítulo 2 diz assim: não souberam os magistrados aonde eu tinha ido, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma a ninguém. Sabe o que esses dois versículos me chamam a atenção? Deus colocou um sonho no teu coração, Deus colocou um propósito no teu coração, até que Deus confirme de uma forma muito clara. Não saia falando para um e para outro, fica contigo. Nosso maior problema, às vezes a gente, até por ansiedade, pela alegria, a gente se exaspera. Lembra que havia uma grande obra, e uma grande obra sempre tem grandes inimigos também, e nós vamos ver isso mais para frente. Quando tudo que Deus colocar grande na sua vida vai ter grandes desafios. E sabe o que Deus me mostra com esse versículo, meus irmãos? Que Deus quer que você tenha um particular com Ele. A Bíblia fala que era só Neemias e Deus, ninguém sabia. Ele foi até Jerusalém, foi com os magistrados, mas ele ficou em silêncio. Ele olhou a situação, mas ele ficou em silêncio. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos que ver o nosso panorama, ver o que está acontecendo, ver a situação. Ora a Deus, pede direção. Não sai tomando atitude antes que Deus responda, antes que Deus fale o sim, ou antes que Deus fale espera, ou até mesmo Deus fala não. Todas as vezes que eu tomei a decisão, antes de Deus falar assim, só me dei mal. Só me dei mal. E tem situações na nossa vida. Aqui, lembramos, é uma grande obra. O povo precisava ser reconstruído. Os muros precisavam ser reconstruídos. Mas Neemias tinha que ser estratégico. Ele tinha que obedecer a Deus. Sabe o que esses versículos trazem para mim e para você? Obediência. Muitas vezes nós estamos tão animados, tão enaltecido, tão pretensioso com aquilo que você está visualizando grande, que você perde aquilo que Deus falou. Espera, fique em silêncio. Deus fala em silêncio. Deus fala em silêncio. O nosso Deus é o Deus que fala no silêncio. E uma coisa que eu aprendi, abri aqui o meu coração para os irmãos. Tem coisas que são muitas vezes impossíveis de ser alcançadas e até resolvidas. Tem situações simples, mas que naquele momento eu estou impossibilitado. E aí eu oro em espírito de oração na minha mente. Não solto uma palavra. Eu em meu pensamento eu vou falando com meu Deus. E eu quero falar para você, muitas dessas orações que eu sabia que eu não tinha como o que fazer, eu orei apenas em pensamento. Teve casos que Deus me respondeu em 1 hora depois. 1 hora depois. Eu lavando as mãos no lavatório e pensando, Senhor, eu queria tanto tal coisa. Se fosse de tua vontade, meu Deus, por favor. Eu não soltei palavras. 1 hora depois veio um chamado e a resposta veio. Sabe por quê? Em silêncio. Eu poderia fazer do jeito que eu sempre fiz, ir lá tomar atitude, mas Deus quer Ele que seja o Senhor da minha vida. Se Ele não for Senhor, não adianta apenas Ele ser Salvador da sua vida e da minha vida. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer governar a sua vida.
Ele quer direcionar você. Ele quer trazer para você o que é bom, perfeito e agradável. Amém? Deus te chamou para reedificar os muros. Deus te chamou você para tirar você e os que estão à sua volta dessa situação. Capítulo 2, verso 17 diz assim: vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais nessa situação de humilhação, nessa situação humilhante. Deus chamou você, Deus escolheu você para tirar você e quem está à sua volta da situação humilhante. Qual é a situação humilhante que você está vivendo hoje? Qual a situação humilhante que você está vivendo agora? Qual a situação humilhante que você viveu essa semana, esse mês ou esse ano de 2022? Deus está chamando você, mas Deus fala como Neemias falou. Deus fala para você, Neemias falou o seguinte: vem, vamos, reedifiquemos. Ele chamou, ele não tomou uma atitude sozinho. Agora ele abre a situação, agora ele chama o povo, chama a comunhão, chama a união. Muitas vezes precisamos de pessoas para que os muros sejam reedificados em nossas vidas. Muitas vezes eu precisei de pastores na minha vida para que os meus muros forem reedificados quando foram destruídos. Amém? Deus chamou você para restituir aquilo que foi perdido. Deus chamou eu e você para restituir aquilo que foi perdido. O que foi perdido em sua vida? O que você perdeu que te dói tanto? O que você perdeu que até hoje você está desolado? Deus chamou você, na situação que você está, para restituir aquilo que foi perdido. O que foi destruído em sua vida? O que foi destruído em sua vida, meu irmão? O que você perdeu? O que você perdeu que você não alcançou mais? Deus te levanta hoje para que você reconstrua os muros. Os muros talvez do relacionamento. Os muros talvez da área financeira. Os muros talvez do filho que está perdido. Os muros talvez da esposa ou do esposo que não está aqui ao seu lado. Os muros talvez de pessoas que estão tão distantes e que você gostaria que estivesse perto. O que você perdeu? É isso que Deus quer que você reconstrua. Talvez a sua dignidade, talvez é o caráter seu que foi perdido, talvez foi a sua hombridade. Deus quer restaurar você. Deus restaurou um homem que havia uma legião de demônios, o Geraseno, o endemoniado gadareno. Deus restituiu aquele homem de tal forma que ele saiu evangelizando, falando de Jesus para toda a Decápolis, para todas aquelas 10 regiões gregas que havia naquele lugar. Deus quer usar você. Deus quer usar mim. Deus quer usar você. Amém? Mas para que a grande obra aconteça e a reedificação aconteça em sua vida, esse é o cerne dessa mensagem. É preciso foco. É preciso foco. Quantas vezes eu e você perdemos o nosso foco em Deus por conta de um aparelho celular? Quantas vezes, meu irmão, Deus está te chamando para orar. Deus está te chamando você para estar mais perto. Deus está te chamando você para criar estratégias para você reconstruir aquilo que está perdido. E você está procurando estratégias nas redes sociais. Você está procurando estratégia no lugar que tem tirado a sua atenção. Quantas vezes até mesmo dentro da igreja você tem permitido que isso tenha tirado a pérola que Deus... Você veio para a casa do Senhor para receber algo e de repente um toque no celular te tira a pérola que você precisava.
Lembra, o inimigo das nossas almas, ele não quer que você conheça a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ele não quer que você seja liberto, ele quer que você seja preso. Ele quer que você venha como telespectador, senta e depois volta da mesma forma. Jesus quer que você venha como está, mas você se transforme e seja uma pessoa renovada, uma pessoa como foi Zaqueu. Senhor, 4 vezes mais eu devolvo tudo aquilo que eu defraudei. Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Ele entendeu o foco que Jesus tinha dado para ele. Conversão, mudança, transformação, reedificação, reestruturação de tudo aquilo que foi perdido. Cuidado, meu irmão. Muitas vezes nós estamos desatentos. Hoje a maior estratégia de Satanás é tirar o nosso foco em Jesus. Hoje eu vi pela manhã, estava com a família ali no Parque Malve. Eu vi do padre falando ali numa missa que estava tendo ali, a gente estava arrumando as coisas, eu estava ouvindo. E ele falou sobre os princípios. Ele falou que o maior princípio não é coelhinho da Páscoa, não é ovo da Páscoa, não é chocolate. O maior princípio é Jesus Cristo. O padre estava falando, usado por Deus. Sabe o que é isso? Deus está alertando o seu povo. Deus está alertando a mim e a você. Sabe para quê? Porque Deus quer que você reconstrua aquilo que foi perdido. Deus quer reconstruir aquilo que foi perdido na sua vida. Deus está te alertando para que você reconstrua. É com você que Deus conta, é comigo que Deus conta. Deus não está contando com o seu vizinho, Deus não está contando com o pastor fulano de tal, Deus não está contando com o obreiro, com o Kleber, não, Deus está contando com você. Deus está contando comigo. É particular. Deus levantou Neemias, não levantou um grupo grande. Depois foi um grupo grande, mas Deus levantou um só, que foi ele, que foi o mentor, usado por Deus para reconstruir aqueles muros. Amém? Não perca o foco, meu irmão. Não deixe as distrações desse mundo tirar a sua atenção maior com o eterno. Nós falamos muito sobre a cruz de Cristo, mas muitas vezes nós estamos olhando para qualquer outro lado, menos para a cruz de Cristo. Ontem antes de trazer essa mensagem, Deus falou comigo. E eu falava, Senhor, não deixa eu perder o foco, Senhor. Não deixe com que os afazeres da vida, não deixe com que a minha ocupação diária venha me tirar do foco que é o Senhor. Não permita, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Porque eu preciso também estar em foco junto com vocês, meus irmãos. Porque juntos nós estamos numa grande obra. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos a igreja chamada por Deus. Aquele a quem Deus ama. Amém? Não perca o foco. Satanás tenta tirar você do foco. E olha que interessante, no capítulo 2, verso 10, diz assim: se levantou 2 homens ou 3 em alguns momentos, Sanbalate e Tobias. Talvez você já ouviu falar desses caras. Pensa nos camaradas que perturbou Neemias o tempo todo. Pensa nos 2 camaradas que tentou tirar Neemias do foco o tempo todo. Muitas vezes o inimigo coloca pessoas à tua volta, coloca amigos à tua volta, coloca familiares às vezes, para te tirar do foco. Vigia, meu irmão. Foco em Cristo. Pedro, quando ele estava ali, Jesus andando sobre as águas, ele queria ir impetuoso. Pedro foi top, ele fez o que ninguém fez. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele começou a olhar para o vento, ele caiu. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu o foco em Cristo. Jesus quer que você olhe para Ele. Não olha para as pessoas, não. Não olha para o Kleber, não. Porque eu sou falho. Jesus é o único e verdadeiro Deus que te ama. Ele é teu amigo fiel. Ele nunca vai te abandonar. Ele não abandonou Neemias, não vai abandonar você. Ele falou no Mateus, quando ele voltou, ele falou assim: estarei convosco até os confins dos séculos. Estarei com vocês todos os dias, em outras palavras. É Ele que está com você. Nos momentos de alegria, no momento de tristeza, é Ele que está com você. Não se sinta só. Não se sinta depressivo. Não se sinta ninguém. É Ele. Amém? E aí, verso 2, verso 10 diz assim: quando Sanbalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Quando eles ouviram que os muros iam ser reconstruídos, eles ficaram irados. Eles não queriam. Tem pessoas que estão andando com você que finge que talvez quer o seu sucesso, mas não quer.
Por isso que às vezes você tem que ficar em silêncio. É você e Deus. É você e Deus, meu irmão. E aí no verso 19 diz assim: quando porém Sanbalates, o horonita, Tobias, o oficial amonita, Gesem, o árabe, agora tem mais um, ouviram a respeito disso, zombaram de nós, desprezaram e nos perguntaram. O inimigo tem zombado de você? As pessoas têm zombado de você? Você é filho de Deus. Não deixa ninguém zombar de você. Você não precisa bater, não precisa retrucar, não precisa brigar. Você pode ficar em silêncio e saber quem você é. Jesus sabia quem ele era. Os fariseus falavam que ele não era o filho de Deus. Tentaram de tudo, denegrir a imagem de Jesus. Mas Jesus sabia quem ele era. Eu sou o filho do Eterno. Você é filho do Eterno através de Cristo. Amém? Tiago 4:7 diz assim: sujeitai a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia fala sujeitai a Deus, ou seja, foi o que nós fizemos, nos humilhamos diante do Senhor, foi o que Neemias fez. Ele rasgou as suas vestes, ele se sujeitou a Deus, resistiu toda o infortúnio, tudo aquilo que Sanbalates e Tobias estavam tentando contra ele. Ele resistiu até o final da história. Se vocês quiserem saber o final desses dois camaradas, lê Neemias inteiro, vocês vão ver o que aconteceu com eles. Eles fugiu, resistir, sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aquilo que você não está conseguindo, se sujeita a Deus, resiste ao diabo, que ele vai fugir de você. Amém? Precisamos estar atentos às distrações, precisamos fazer a obra, mas vigiar. Capítulo 4, verso 16 diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava as lanças, escudo, arcos, couraça. O chefe apoiava todo o povo de Judá, que edificava os muros, os que transportavam o material. Com uma das mãos realizavam o trabalho e com a outra seguravam a arma. Sabe o que eles faziam? O Sanbalates e Tobias tentaram levantar um exército contra eles. Eles estavam trabalhando, reconstruindo, meu irmão. Às vezes você está reconstruindo e se levanta situações para te destruir. Não para te destruir, para que te atrapalhe, para que você perca o teu foco. Mas Neemias, sabe o que ele faz? Ele levanta uma galera e falou assim, ó: vamos trabalhar com a mão, e com a outra nós vamos estar com a espada. Uma com a colher de pedreiro e a outra com a espada, com o escudo. Nós estamos aqui, ó, colocando um bloco, mas estamos aqui de olho no inimigo. Sabe o que é isso? Deus levantou você para fazer uma grande obra, mas para você vigiar também. Não fica desatento, não perca o foco. É nas distrações. Por isso que Paulo fala: você que está em pé, cuida para que não caia. Não subestime. Não subestime. Fique atento. Jesus, ele ficou atento no momento que ele nasceu até a cruz, porque ele tinha um foco. E eu e você, o que temos? Se você ou se nós nos mantivermos firmes nessa grande obra, a vitória de Deus para nós é certa, meu irmão. Se você se manter firme, se você se manter na obediência, se você se manter como Jesus foi. Não tem evangelho, pastor, sem obediência. Não tem evangelho sem obediência. Jesus foi obediente como o próprio Paulo fala, até a morte de cruz. Ele sabia que ele ia morrer na cruz, ele foi obediente, como ovelha calada para o matadouro. Seja obediente. E se eu e você mantivermos firmes nessa grande obra, a vitória é certa. Olha o que fala lá no capítulo 6, verso 15 e 16, diz assim, eu vou ler para vocês. 6,
15:16. Assim acabou os muros aos 25 dias do mês de Eliú, em 52 dias. Os muros foram reedificados em 52 dias. Os muros que estavam todos destruídos, eram pedras, monturo de pedras. Sabe por que eles construíram em 52 dias? Porque houve propósito, houve foco e houve obediência a Deus. Deus deu recurso, Deus deu as pessoas, Deus deu os caminhos para Neemias. É assim que Deus quer fazer com você. Deus quer que você reconstrua os muros o mais rápido possível. E os inimigos ficaram atônitos, pasmos. Como eles tinham reedificado os muros tão rápido? Como eles fizeram uma grande obra tão rápida? Isso prova que quando a gente está unido, num só coração, em um só propósito, as coisas acontecem numa velocidade que a gente não tem noção. Por isso que a Bíblia fala: reino dividido não subsiste. Por isso que você vai ver lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 11, quando o povo está construindo a torre de Babel, eles falavam uma só língua. E por eles falar uma só língua, gente, eles colocaram no coração de fazer uma torre que chegasse aos céus, chegasse até Deus. Olha que loucura. Mas ele estava determinado a fazer isso. E aí a palavra diz, no texto diz: desçamos. O próprio Deus fala, desçamos no plural. Jesus estava ali, a Trindade está presente ali. Desçamos, confundamos a língua deles. E assim aconteceu. Depois que ninguém conseguia falar a língua do outro, acabou a torre. O próprio Deus já sabe, se nós estamos num só propósito, nós conseguiremos grande êxito para a obra dele. Deus levantou você para essa grande obra. Em que parte você está? Talvez você esteja na parte de pegar pedras, talvez de levar argamassa, talvez na parte de tirar os entulhos. Se você ler os capítulos de Neemias, cada um tinha uma função. Em determinado momento cada um levantava as portas eram sinônimo de segurança, cada parte foram levantadas por um determinado grupo. Deus levantou você, Deus levantou a sua família, Deus levantou a sua casa, Deus levantou a igreja de Cristo. Ele quer reconstruir seus muros. Mas tem uma chave, que ao terminar a mensagem, Deus me despertou: Kleber, não deixa passar isso em branco. E eu comecei a reler de novo e achei a chave, que o próprio Deus mostrou para mim, Espírito Santo. Capítulo 6, verso 1 diz assim, parte A: ouvindo Sambalat e Tobias, os inimigos viram isso. Olha o que diz o texto: ouviram Sambalat, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos, que tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma. Você quer reconstruir os muros, você quer ter êxito, não quer que o inimigo veja nada, fecha as brechas. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Não dê legalidade para o inimigo. Não dê. Se você tiver uma flechinha, ele vai ver o que você está fazendo lá dentro. A grande obra. Neemias fechou as brechas para que os inimigos não vissem o que eles estavam fazendo lá dentro. Sabe por quê? Depois que eles reconstruíram os muros, você vai ver no capítulos posteriores, Neemias agora não mais, os muros já estavam reconstruídos, agora eles precisavam reconstruir o povo. E aí ele levanta Esdras junto com ele, leu a palavra, leu as leis de Moisés, e o povo se arrepende. O povo, sabe, primeiro ele levantou os muros, criou as fortalezas, agora ele levanta o povo. Deus quer guardar você, Deus quer usar você, mas Deus quer levantar você. Deus não quer só levantar os muros, Deus quer levantar você. Por isso que a palavra diz: do pó ele levantou o pobre, do monturo ele ergue o necessitado. Uma certa feita na minha vida, foi esse versículo que falou comigo. Eu estava me sentindo um pó.
E naquele dia, eu ouvi essa mensagem. E Deus me levantou. E Deus falou: filho, a partir de hoje eu vou te dar uma nova página em branco. E essa página em branco sou eu, estou aqui. Foi Deus que me fez. Foi Ele que me reconstruiu. Foi Ele que reedificou os muros de dentro para fora. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida. E quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar. Eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.